Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje você vai aprender como falar como um nativo. Sabemos que é uma dificuldade enorme das pessoas conseguirem passar a ideia de que você fala mandarim. E muitas vezes pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença e o mostra quão esforçado você é no aprendizagem do mandarim para um chinês. E ele, ao perceber desse esforço que você faz, as coisas podem mudar um pouco no seu jogo. Por exemplo, numa amizade, ou imagine numa entrevista de emprego, tudo isso pode contar muito. Então, aqui vai algumas dicas para você falar como um nativo. E a primeira dica é repetições. Chineses possuem uma mania, linguisticamente falando, de fazer repetições de certas palavras. Por exemplo, a palavra hao significa bem ou bom, mas em alguns contextos pode significar tá bom, né? Então, quando você ia falar, tá bom, como se fosse em português, em mandarim seria hao. Só que você pode repetir isso. A regra é 3 vezes. Então, em vez de eles falarem só hao, você fala ha ha hao. Então, ao falar ha ha hao, você vai soar um pouco mais nativo. A segunda palavra seria pu, né? Pu seria não, né? Então, o how seria tá bom, ok, né? E já o pu seria não. Então, você pode falar pu, pu, pu também 3 vezes. Repetindo pu, pu, pu de forma rápida, você vai soar também como um nativo. Outro exemplo, a palavra toi, que significa certo ou correto. Então, eles utilizam muito dessa maneira. Tui, tui, tui. Então, certo, certo, certo. Ou correto, correto, correto. Tui, tui, tui. E por último, nós temos a palavra xie, que significa obrigado. Nesse caso, a palavra xie, ela possui 2 sílabas. E mesmo sendo dissilábica composta por 2 sílabas, você pode repetir ele também 3 vezes. Então ficaria xie. Só que tem que falar um pouco mais rápido, não fica xie. Então, basicamente, ele fica estranho desse jeito, mas é assim que os chineses utilizam, tá? Então, xie, tá? Não tem problema se você meio que enrolar um pouquinho no meio dessa repetição, tá? Acontece até para os nativos também. A grande dica número 2 seria usar partículas modais. Sabemos que mandarim é um idioma muito tonal e por esse motivo a gente não pode mudar a entonação das palavras, senão você muda o sentido delas, né? Então, como que a gente faz para enfatizar? A gente coloca o que chamamos de partículas modais. Colocamos algumas palavras, sílabas específicas, para que assim possa demonstrar ênfase. Por exemplo, a palavra a. Então, você tem a palavra a e você também tem a palavra o, né? Ou você pode usar a palavra pá também. Então, temos esses três, a, o e pá, tá? São só esses três? Não, tem mais. Mas esses três tá de bom tamanho para você começar a utilizar essas palavras para você poder soar um pouco mais como nativo. Então, vamos começar pela palavra a. Vou te mostrar aqui um exemplo, ó. 你的中文真好啊，你的中文真好啊。então seria seu, né, 你的, 中文é mandarim, né, 真 realmente, 好 bom, a, tá? Então aqui estou colocando um ênfase. Então quando eu estou elogiando uma pessoa ou estou elogiando uma habilidade de uma certa pessoa, eu posso acrescentar o a no final. Lin, eu sou iniciante, estou no comecinho. Eu preciso realmente usar o a na frase? Não, tá? Se você tirar o a frase não vai mudar de sentido, tá? Lembre-se que essas dicas que eu estou dando aqui neste vídeo é para que você possa soar um pouco mais nativo, tá? Se você está numa fase onde você ainda está aprendendo o beabá do mandarim, talvez não tenha nenhuma importância para você colocar ou não o a, né, o o ou o pá, as partículas modais, tá bom? Então, aqui vai. 你的中文真好啊。seu mandarim é muito bom, realmente muito bom, né? Então a gente usa esse a no final, tá? Ou você pode usar 今天天气真好啊, né? Então, 今天 hoje, 天气 clima, 真 realmente, 好 bom. Então, hoje o clima está realmente muito bom. 今天天气真好啊, né? Você coloca o a no final. Na leitura, você vai juntar como se fosse uma coisa só. Você não vai falar 好啊 separadamente, você fala uma coisa só, 好啊, tá? 好啊. E por último nós temos 这是什么啊?
这是什么啊? Né? Então, mesma coisa, você vai juntar aqui, né? Então, fica 什么, tá? Ele quase que some aqui, né? Ele fica bem sutil aqui, tá? Então, aqui significa isso é o quê? Né? Então, tipo, que isso? Né? Que isso? 这是什么? Ok? Depois, temos o, né? Que seria uma outra partícula modal também, tá? Então, essa partícula modal é como se fosse o nosso né? Então, por exemplo, 我明白了, né? 我明白了. Eu entendi, eu compreendi, né? Então, como se fosse, entendi. Esse é o nosso o, ok? Segundo, 你也是学生, né? 你也是学生, né? Seria, você também é estudante? Você também é aluno, né? Então aqui demonstra um pouco mais de surpresa, né? Então ele descreve uma surpresa. E depois você tem 你别忘了哦, 你别忘了哦, você não esquece, né? Então não vai esquecer, hein? Né? Então, em alguns casos, ele pode utilizar como sendo um lembrete, né? Então, 你别忘了哦, não vai esquecer, hein? Tá? Então, nesse sentido aqui, a gente pode utilizar a palavra o. E depois nós temos a palavra pá, né? A palavra pá, ele muitas vezes é utilizado para ênfase barra um modo imperativo, de você mandar alguma coisa. Então, por exemplo, 我们走吧, 我们走吧 significa o quê? Vamos embora, né? Vamos embora, né? 我们走吧, né? Vamos embora. Ou, 你喝点水吧, 你喝点水吧. Você bebe um pouco água, pá, né? Então, beba um pouco d'água, né? Então, 你喝点水吧, tá? Ou, 我们一起去吧, 我们一起去吧. Então, nós, 一起 é junto, 去 é ir e o pá no final, né? Então, você percebe que essas três frases, né, está dizendo sempre uma ordem, né? Mas não uma ordem de uma maneira, né, uma maneira agressiva, né? Muitas vezes é um carinho, né? Como, por exemplo, beba um pouco d'água, né? Então, aqui estou sendo carinhoso com a pessoa, né? Querendo cuidar dela. Então, nesse sentido, pode ser utilizado a palavra pá também, tá? Antes da gente ir para a terceira e última dica, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque toda semana temos aula nova. Então, terceira e última dica é conectores. Utilize palavras que conectam uma frase à outra, tá? Então, nesse caso, nós temos a palavra 那个 ou a palavra 然后, tá? 然后 e 那个. Aqui, vou deixar claro, essas duas palavras aqui, elas conectam uma frase à outra. E o 那个 ele é muito utilizado, né, entre os nativos. Eles usam o 那个 para tudo, tá? Então, essa palavra aqui, esses dois ideogramas, ele pode ser lido de duas maneiras. Ou você chama ele de 那个, né, N-A, né, 那个, ou você usa 那个. Existem essas duas maneiras. Entretanto, para esta finalidade que a gente está discutindo hoje, né, como sendo uma linguística, né, tipo assim, para ser uma característica linguística, geralmente eles usam 那个 nessa pronúncia, tá? E não 那个, tá? Antes de a gente começar, a palavra 那个 significa aquele ou aquilo, né? Então, quando você está apontando para algo, você fala, eu quero comprar aquilo, ou eu quero comer, experimentar aquilo, né? Quando a gente fala isso, a gente usa a palavra 那个. Só que, para o intuito de soar como nativo, né, como sendo um conector, a palavra é utilizada na pronúncia de 那个 ao invés de 那个, beleza? Então você tem 那个 e você tem 然后, né? 那个, em português, eu diria que se assemelha à palavra tipo, né? A gente utiliza muito o tipo, né? Por exemplo, tipo, umas 3 horas eu vou para tal lugar, né? Tipo, eu faço assim assado, né? Na hora de eu cozinhar, tipo assim, eu faço isso e isso, né? Então a palavra tipo, né? Você não está dizendo no sentido de tipo de categoria ou algo nesse sentido. Você só está usando um conector, né? Até torna-se um vício de linguagem, né? Então a palavra 那个 ele cai muito bem nesses contextos, tá? Já o 然后 seria o equivalente ao português do nosso e então, e aí, né? Serve muito para a gente fazer um relato, né? De um dia, de uma situação ou de uma história, né? Utilizamos, por exemplo, a palavra e aí no português. Exemplo, eu de manhã acordei, e aí tomei café da manhã.
E aí saí para trabalhar. E aí fui almoçar. E aí voltei pro trabalho. E aí fui pra academia. E aí. Esse e aí, que a gente repete tantas vezes no português, em mandarim seria a palavra 然后, ok? Então vamos ver na prática como esses dois vão se comportar em frase, ó. Começando com a palavra 那个, tá? Então, 那个我想问你一个问题, tá? Então, 那个, tipo assim, né? Eu gostaria de perguntar a você uma pergunta, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, né? Você percebe que a palavra 那个, ela vai no começo, né? Às vezes ela pode estar no meio, não tem problema também, tá? Então, 那个我想问你一个问题, ok? Ou, 你可以帮我一下那个, né? Como eu disse, isso aqui pode estar no meio ou no final ou no começo também, né? Eu posso falar 那个你可以帮我一下, né? Ou eu posso falar do jeito que está aqui, né? 你可以帮我一下那个, né? Então você poderia me ajudar por um momento, né? E o 那个 no final, tá? Então tanto faz. Ele é bem flexível nesse sentido, você pode usar ele no começo, no meio, no final da frase, tá? Ou temos uma frase maior ainda, ó. 我们应该早点出发。那个天气预报说会下雨, né? Então, nós deveríamos mais cedo sair, né? Deveríamos ir mais cedo. 那个, né, seria tipo assim. 天气, clima, 预报, previsão, 说, disse, 会, vai, 下雨, chover, né? Então, é melhor a gente ir mais cedo, porque a previsão diz que vai chover, né? Então, você tem a palavra 那个 juntamente com a frase. Você percebe que ele está no meio. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, uma no começo, outra no final e uma outra no meio da frase. Você percebe que todos eles funcionam da mesma maneira. E por último, nós temos então a palavra 然后, que significa o e aí, ou e daí, e então, tá? Então, por exemplo, 我先做作业，然后去看电影. Então, 我先, eu primeiro, fazer, 作业, lição de casa. 然后, e depois, e então, e daí, 去看电影, ir assistir filme, né? Então, aqui poderia ser um filme em casa, ou poderia ser cinema, dependendo do contexto, pode ser cinema, tá? Então, primeiro eu vou fazer a lição, depois eu vou ao cinema, né? Então você usa o 然后 para conectar essa sentença com essa segunda parte da sentença, tá bom? Ou, 他吃了饭，然后就走了, né? Então, ele comeu arroz, né? Literalmente seria ele comeu arroz, mas aqui está dizendo o quê? Que ele teve a sua refeição. Pode ser café da manhã, pode ser almoço, ou pode ser janta, tá? Então, ele teve a refeição, ele comeu, né? Ele comeu, e então foi embora, né? E aí ele saiu, e aí ele foi embora, né? 他吃了饭，然后就走了, ok? Ou, 我们先去商场，然后去超市, tá? Então, nós primeiros ir para o shopping e depois vamos ao mercado, tá? A gente vai no shopping, depois a gente vai no mercado, tá? Então aqui você percebe que nós usamos o 然后, né? Sempre no meio, tá? Aqui você já não vai usar ali no começo da frase nem no final, né? A gente utiliza sempre conectando entre duas frases, tá? Ah, Lin, se eu quiser falar vários, como o exemplo que eu dei, né? Ah, e daí fiz isso, e daí aconteceu isso, e daí não sei o quê. Então você vai usar o 然后 várias vezes, como no português, tá? Não tem problema. Lembrando que esta é uma forma mais informal de se utilizar o 然后, tá? O 然后ele foi feito, ele é utilizado no dia a dia como sendo algo mais informal, como no português, né? Se você for escrever um e-mail formal, por exemplo, você não vai escrever 然后 várias e várias vezes. Mas no dia a dia, falando, você pode utilizar assim sem problema nenhum, ok? Bom, espero que você tenha notado bem essas dicas, que você tenha gostado desse vídeo, e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。